Jesus, advertência final. Estes 3 lugares são as únicas zonas seguras na tribulação. Jesus nos deu avisos claros sobre a tribulação e o que vem depois. Quando a tribulação começar, Jesus não diz aos seus seguidores para orarem sobre o que fazer. Ele lhes diz para correr. Você vai ficar chocado quando descobrir os 3 lugares específicos que serão zonas seguras na tribulação. E quando chegarmos ao número 3, você vai entender porque isso não é apenas uma história religiosa. Isso é um terremoto geopolítico prestes a acontecer. Zona segura número 1. As montanhas. A primeira zona segura que Jesus identifica são as montanhas. Mateus 24, 16. Então, os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Agora, isso pode parecer um conselho geral. As montanhas sempre foram lugares de refúgio. Davi fugiu para as montanhas quando Saul perseguia. Ló fugiu para as montanhas quando Sodoma foi destruída. As montanhas oferecem defesa natural, terreno difícil para perseguidores e isolamento dos centros populacionais. Há um evento específico que inicia o relógio, um único momento em que tudo muda. E Jesus o nomeia explicitamente. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Agora, aqui está o que você precisa entender, e isso se torna crucial quando examinamos porque Jesus diz para fugir imediatamente. Isso não é qualquer ato de profanação. Daniel nos diz exatamente o que acontece. No meio da semana, no ponto médio da tribulação de 7 anos, 3 anos e meio depois, o Anticristo quebra a sua aliança. Ele interrompe os sacrifícios judaicos e comete a abominação que causa desolação. Mas aqui está o que é realmente assustador. E isso se conecta diretamente à razão pela qual o deserto se torna o único lugar seguro. No momento em que o Anticristo se declara Deus, começa uma contagem regressiva, exatamente 1260 dias. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não percebe sobre o aviso de Jesus. E isso é algo que se tornará absolutamente crítico quando examinarmos a terceira zona segura. Jesus não apenas nos diz o que observar, ele nos diz exatamente como responder. Quem estiver no telhado de sua casa não desça a tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar as suas roupas. Se você estiver no telhado, não entre para fazer as malas. Se você estiver no campo, não volte para casa para pegar seus pertences, não junte suprimentos, não tente proteger seus bens, não se despeça, corra. Perseguição tão severa que Jesus diz no versículo seguinte que se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas aqui está o que torna a instrução de Jesus mais específica do que parece à primeira vista. Jesus diz: os que estiverem na Judeia fujam. Ele está falando com pessoas de uma região geográfica específica, a área ao redor de Jerusalém, a terra de Israel. Ele não está dando conselhos gerais para crentes em todos os lugares. Ele está dando instruções específicas para aqueles que estarão em proximidade do templo quando a abominação ocorrer. E diz a eles que fujam para as montanhas, para longe de Jerusalém, longe dos centros urbanos, longe da infraestrutura que se tornará a grade de controle do Anticristo. Mas por que especificamente montanhas? Por que não simplesmente fugir? Mas aqui está o que torna isso ainda mais sombrio. E isso é algo que ficará devastadoramente claro quando examinarmos porque há apenas 3 zonas seguras. Deixe-me mostrar como será a tribulação nas cidades e você entenderá porque Jesus ordena a fuga para as montanhas. Apocalipse 13, 16, 17. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. A marca da besta. Controle econômico total. Ninguém pode comprar ou vender comida, água, remédio, abrigo, sem a marca. Agora pense no que isso significa para as cidades. As cidades são sistemas dependentes. Veja o versículo 19.
Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Ai das mulheres grávidas. Ai das que amamentam. Não porque tenham pecado, mas porque fugir é mais difícil para elas. A viagem é mais lenta. A jornada é mais perigosa. Jesus não as está condenando. Ele está expressando compaixão por quão difícil será a fuga delas. E o versículo 20. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Orem para que vocês não precisem fugir no inverno, quando viajar pelas montanhas é traiçoeiro, quando o frio se torna mortal, quando a sobrevivência é mais difícil. Você percebe quão seriamente Jesus trata isso? Ele não está dando instruções teológicas abstratas. Ele está dando conselhos de sobrevivência, orientações práticas, específicas, de vida ou morte, para pessoas que enfrentarão o momento mais perigoso da história. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não percebe, e é aqui que a segunda zona segura se torna essencial. Apocalipse não apenas confirma a instrução de Jesus, ele a expande, revela um lugar específico preparado pelo próprio Deus, com provisão sobrenatural garantida por exatamente 1260 dias. Zona segura número 2, o deserto preparado por Deus. A segunda zona segura não é qualquer deserto. É um lugar específico que o próprio Deus preparou. Apocalipse 12, 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali a sustentem durante 1260 dias. Deixe-me explicar o que estamos vendo aqui. A mulher de Apocalipse 12. João vê uma visão de uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. As 12 estrelas representam as 12 tribos. A mulher é Israel, o remanescente crente, o povo da aliança de Deus, que reconhece o Messias e se recusa a adorar a besta. Ela foge para o deserto. Não apenas esconde, não apenas corre ao acaso, mas foge para um destino específico, o deserto, um lugar preparado por Deus. Isso é extraordinário. Deus não deu apenas instruções gerais. Ele preparou um lugar específico de antemão, projetado para esse exato propósito, para que ali a sustentem, provisão sobrenatural. Deus sustentará o seu povo no deserto. Eles não passarão fome, não morrerão de sede. Deus os alimentará como alimentou Israel no deserto do Sinai durante 40 anos. 1260 dias, 3 anos e meio, exatamente a duração da grande tribulação, o mesmo período mencionado em Daniel 7:25 como um tempo, tempos e metade de um tempo. Você entende o que isso significa? Deus preparou um refúgio no deserto que sustentará o seu povo por toda a duração da grande tribulação. Não por parte dela, por toda ela, todos os dias. Mas aqui está o que torna isso ainda mais extraordinário. E isso se torna absolutamente crucial quando examinarmos a terceira zona segura. Nem todos conseguirão chegar a esse deserto. E Deus tem provisão para eles também. O que Ele oferece àqueles que não podem fugir fisicamente é algo ainda mais poderoso do que proteção geográfica. Mas aqui está o que torna isso ainda mais notável. Veja Apocalipse 12, 14. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. 2 asas de grande águia. A mulher voa para o deserto. Agora, alguns leem isso como puramente simbólico, proteção divina descrita em linguagem poética, e certamente a imagem da águia aparece repetidamente nas Escrituras como símbolo do livramento de Deus. Êxodo 19, 4. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Deus levou Israel para fora do Egito sobre asas de águia. Livramento sobrenatural, resgate divino. Mas aqui está o fascinante, e isso se conecta a padrões que vemos em toda a Escritura. Deus frequentemente usa meios naturais para propósitos sobrenaturais. Quando Elias fugiu de Jezabel, Deus o sustentou no deserto com corvos trazendo comida.
Quando Filipe evangelizou o etíope, o Espírito o transportou fisicamente para outro lugar. Quando Israel atravessou o Mar Vermelho, Deus usou o vento para abrir as águas. As asas de águia podem ser puramente simbólicas ou podem descrever transporte rápido, provisão divina para escape, que acontece mais rápido do que os meios naturais permitiriam. Mas aqui está o fascinante, e isso se conecta diretamente aos padrões bíblicos que examinaremos em breve. Deus nunca exigiu que o seu povo escapasse sem o seu poder. Cada êxodo nas Escrituras envolveu intervenção sobrenatural, e o que virá durante a tribulação não será diferente. De qualquer forma, o ponto é claro. Deus torna possível a fuga. O deserto não é apenas uma instrução, é um destino preparado com provisão garantida. Onde fica esse deserto? A Escritura nos dá indicadores regionais, e quando você os vê, um local específico começa a surgir. Vamos olhar as pistas. Pista 1. A mulher foge de Israel. Apocalipse 12:6 diz que a mulher foge para o deserto. Mateus 24:16 diz para fugir da Judeia. O ponto de partida é Israel. O destino é algum lugar acessível a partir de Israel, mas fora do controle da besta. Pista 2. O deserto oferece proteção natural. Apocalipse 12:15-16 escreve o dragão perseguindo a mulher. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para a fazer arrebatar pela corrente. Mas a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão lançara da sua boca. A terra ajuda a mulher. O próprio terreno oferece proteção. Isso sugere uma região geográfica específica em que a paisagem pode engolir um exército, terreno desértico, sistemas de cânions, ermos rochosos que se tornam uma fortaleza natural. Pista 3. Isaías aponta para uma região específica. Sela. Essa é a palavra hebraica para rocha. É o antigo nome de Petra. Esconde os desterrados. Proteção para refugiados. Sê para eles refúgio contra o destruidor. Abrigo contra o destruidor. Isaías está descrevendo um tempo em que Moabe, a região da atual Jordânia, se torna um refúgio para os desterrados de Israel. Agora, quero ser cuidadoso aqui, e isso é importante. A Escritura não diz explicitamente que o deserto é Petra ou que o refúgio é a Jordânia. Esses são indícios geográficos que apontam em uma direção, não declarações explícitas. Mas o padrão é convincente. A região ao sul de Israel, as montanhas de Edom, a fortaleza rochosa de Petra, o terreno desértico do sul da Jordânia, tudo isso se encaixa na descrição bíblica. E aqui está o que é notável sobre Petra especificamente, algo que a maioria das pessoas não sabe. Petra é uma cidade esculpida na rocha, escondida em sistemas de cânions, acessível apenas por passagens estreitas que poderiam ser defendidas por um punhado de pessoas. Tem fontes de água naturais. Sobreviveu por séculos como um centro comercial no meio do deserto. É exatamente o tipo de lugar onde um remanescente crente poderia sobreviver por 1260 dias enquanto o mundo desmorona ao redor. Mas aqui está o que é inquietante sobre isso. Saber para onde ir não é suficiente. Você precisa realmente ir, e a maioria das pessoas, até mesmo crentes, vai hesitar. Vão esperar por mais confirmação, vão adiar por só mais um dia. E essa hesitação pode lhes custar tudo, mas aqui está o que ainda não abordamos, e é aqui que a terceira zona segura se torna essencial. Nem todos os que fugirem chegarão ao deserto, nem todos os que sobreviverem à tribulação chegarão a Petra ou a qualquer que seja o lugar preparado. E então, o que acontece com eles? Há alguma outra opção? A Escritura revela uma terceira zona segura, e é a mais inesperada de todas. Zona segura número 3. A terceira zona segura não é uma localização geográfica, é uma realidade espiritual com manifestação física. É para aqueles que não podem fugir, aqueles que estão presos, aqueles que se encontram atrás das linhas inimigas quando a marca se torna obrigatória. E aqui está o que é impressionante sobre essa terceira categoria. E isso é algo que a maioria dos ensinos sobre a tribulação ignora completamente.
Deus não abandona o seu povo que não consegue chegar ao deserto. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os acompanham. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Este é um versículo sóbrio. Ele reconhece que muitos santos da tribulação morrerão, serão martirizados. Recusarão a marca e pagarão com suas vidas. Mas note como a Escritura os chama: bem-aventurados, não amaldiçoados, não abandonados, não esquecidos, bem-aventurados. A morte deles não é derrota, é vitória. Eles venceram a besta, não escapando dela, mas recusando-se a adorá-la, mesmo até a morte. Apocalipse 15, 2. E vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e também os que tinham vencido a besta, e a sua imagem, e o número do seu nome, que estavam em pé sobre o mar de vidro, e tinham as harpas de Deus. Vitória sobre a besta, não por conquista militar, não por poder político, mas por perseverança fiel até a morte. Mas aqui está o que é crucial, e é aqui que a proteção divina assume uma forma diferente. Mesmo para aqueles que serão martirizados, Deus concede força sobrenatural para suportar. Apocalipse 12, 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até à morte. 3 armas contra o dragão: o sangue do Cordeiro, sua salvação, seu perdão, sua identidade em Cristo, a palavra do testemunho deles, sua testemunha, sua proclamação, sua recusa em ficar em silêncio. E não amaram as suas vidas até à morte, sua disposição de morrer em vez de negar o seu Senhor. Esta é a terceira zona segura. Não segurança geográfica, mas segurança espiritual. Não sobrevivência física, mas segurança eterna. Não escape da morte, mas vitória através da morte. Mas aqui está o que torna isso tão poderoso. Quer você fuja para as montanhas, sobreviva no deserto ou enfrente o martírio, o objetivo é o mesmo, não mera sobrevivência. Fidelidade. E Deus fornece exatamente o que cada pessoa precisa para permanecer fiel. E aqui está o que torna isso tão importante, algo que todo crente precisa entender. O objetivo da tribulação não é apenas sobrevivência. O objetivo é fidelidade. Alguns sobreviverão fugindo para as montanhas. Alguns sobreviverão no deserto preparado. E alguns demonstrarão sua fé entregando a própria vida em vez de aceitar a marca. Os 3 grupos são protegidos. Os 3 grupos são guardados por Deus. Os 3 grupos pertencem a Ele. Mas aqui está o que muda tudo, e esta é a chave que desbloqueia as 3 zonas seguras. Deus nunca pediu ao seu povo que fizesse o impossível sem fornecer ajuda sobrenatural. Nunca. Nem uma vez em toda a Escritura. Aqui está a resposta, e é aqui que a história bíblica se torna profeticamente essencial. Deus sempre tornou a fuga possível para o seu povo. E Ele fez isso por meio de intervenção sobrenatural. Vamos observar os padrões. O Mar Vermelho, Êxodo 14, 20 e 1 até 22. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar se tornou em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram como muro à direita e à esquerda. Israel estava encurralado, o exército egípcio atrás, o Mar Vermelho à frente. Nenhum escape natural era possível, e Deus dividiu o mar. Ele não lhes deu uma estratégia militar melhor. Ele não os ajudou a negociar com Faraó. Ele criou sobrenaturalmente uma rota de fuga onde nenhuma existia. Padrão 2. Elias no deserto. 1 Reis 17 contra 2 até 6. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: sai daqui, volta-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Crite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro.
e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Crite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Elias era caçado por Jezabel, com um mandado de morte sobre a sua cabeça, sem maneira de sobreviver em campo aberto. E Deus o sustentou no deserto. Corvos, aves imundas que nunca trariam comida naturalmente, tornaram-se sua provisão. Um ribeiro no deserto tornou-se sua fonte de água. Sustento sobrenatural, onde a provisão natural era impossível. O mesmo Deus, o mesmo poder, a mesma intervenção sobrenatural. Agora, aqui está porque esses padrões importam, e isso se conecta diretamente a Apocalipse 12. Quando a Escritura diz que à mulher são dadas asas de grande águia e ela foge para o deserto, onde Deus a alimenta por 1260 dias, não está descrevendo algo sem precedentes. Está descrevendo algo que Deus já fez antes: fugas pelo Mar Vermelho, provisão no deserto, transporte sobrenatural, proteção divina em circunstâncias impossíveis. Este é o Deus que Ele é. É isso que Deus faz, e é isso que Deus fará durante a tribulação. Mas aqui está o que é crucial, e é aqui que a obediência se torna essencial. Em cada padrão bíblico, a intervenção divina exigiu obediência humana. Moisés teve que estender a mão sobre o mar, e Israel teve que entrar no caminho aberto. Elias teve que ir até ao ribeiro e esperar. Filipe teve que estar onde o Espírito pudesse usá-lo. Deus fornece a fuga, mas o seu povo precisa obedecer à instrução. Quando Jesus diz fujam para os montes, os crentes precisam realmente fugir. Quando Deus prepara um deserto, os crentes precisam realmente ir até lá. Quando a porta de escape se abre, os crentes precisam realmente passar por ela. E aqui está o que torna o tempo tão crítico, e isso conecta à razão pela qual a demora é mortal. A janela de escape será breve. Quando o sistema da marca estiver totalmente operacional, quando a grade de vigilância estiver completa, quando os mecanismos de aplicação estiverem em vigor, escapar se torna exponencialmente mais difícil. É por isso que Jesus enfatiza a urgência: não volte por suas roupas. Não desça do telhado, não atrase por motivo algum. A porta estará aberta, mas não ficará aberta para sempre. Aqueles que obedecerem imediatamente escaparão. Aqueles que hesitarem podem descobrir que a porta se fechou. Mas aqui está o que precisamos entender, e é por isso que as 3 zonas seguras importam tanto. Elas não são apenas conceitos teológicos agradáveis, são as únicas opções, os únicos lugares de segurança. Todo o resto pertence à besta. Deixe-me mostrar porque não há alternativas. Eu preciso que você entenda algo que a maioria dos ensinos sobre a tribulação falha em enfatizar. O controle da besta é total, não parcial, não regional, não limitado a certos setores. Total. Apocalipse 13 contra 7 até 8. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, e língua, e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Poder sobre todas as tribos, todas as línguas, todas as nações, todos os que habitam na terra adoram, exceto aqueles cujos nomes estão no livro da vida. Isso não é um governo regional. Isso não é uma coalizão de nações. É domínio global, universal, absoluto. É controle religioso. A besta exige tudo. Seu dinheiro, sua lealdade, sua adoração. E veja o controle econômico nos versículos 16 até 17. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Todos pequenos e grandes, todos ricos e pobres, todos livres e escravos. Ninguém pode comprar ou vender sem a marca. Não a maioria das pessoas, não apenas pessoas nas cidades, ninguém. Você entende o que isso significa?
Não há cidades seguras, não há países seguros, não há sistemas económicos seguros, não há instituições seguras. Cada governo está sob sua autoridade, cada moeda está sob seu controle. Cada mercado exige a sua marca. Você não pode se esconder dentro do sistema, só pode escapar do sistema. Mas aqui está o que torna isso ainda mais sufocante, e é algo que se tornará essencial quando examinarmos o propósito refinador do deserto. A marca não é apenas sobre a economia, é sobre a duração. E é por isso que aceitá-la, mesmo para sobreviver, destrói a sua alma para sempre. A marca não é apenas económica, é religiosa. Apocalipse 13, 14 a 15. E enganou os que habitam sobre a terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Uma imagem que fala, adoração obrigatória, morte para quem recusar, isso não é simplesmente aceita essa marca para participar da economia. É curve-se diante da imagem, ou seja, é executado. Cada pessoa na Terra enfrentará essa escolha: adorar a besta e viver temporariamente. Recusar a besta e morrer, mas viver eternamente. Não há meio termo, nenhuma posição de compromisso, nenhuma forma de aceitar a marca, mas sem realmente querer. Apocalipse 14, contra 9 até 11, torna as consequências absolutamente claras. Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, sem mistura, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Sem descanso de dia nem de noite, para sempre. Aceitar a marca não é um compromisso temporário do qual você se arrepende depois. É uma decisão permanente, irreversível, eterna. É por isso que existem apenas 3 zonas seguras: as montanhas, fuga física dos sistemas de controle urbanos; o deserto preparado, refúgio divino com provisão sobrenatural; e a perseverança fiel até à morte, vitória espiritual por meio do martírio. Todo o resto é domínio da besta, e o domínio da besta leva ao juízo da besta. Mas aqui está o que transforma isso de aterrorizante em esperançoso, e isso é algo que se torna gloriosamente claro quando examinamos como essa história termina. O deserto não é apenas sobre se esconder. Não é apenas sobre sobrevivência, é sobre algo muito mais belo. Aqui está algo que pode surpreender você. O deserto não é apenas um lugar de esconderijo, é um lugar santo. Ao longo das Escrituras, Deus usa o deserto para refinar o seu povo, para arrancar tudo o que é falso, para revelar o que há realmente em seus corações, e o deserto da tribulação não será diferente. Oséias 2, 14 a 15. Portanto, eis que eu a atrairei, e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. E lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor por porta de esperança, e ali cantará como nos dias de sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Veja o que Deus diz: eu a atrairei. Deus atrai o seu povo para o deserto. Não é exílio, é convite. A levarei para o deserto. O mesmo deserto que parece perigo é na verdade projeto divino. Lhe falarei ao coração. No deserto, longe do barulho e da corrupção do mundo, Deus fala com ternura, intimidade, consolo. Ali cantará, alegria no deserto, adoração em lugares áridos. Canto onde você esperaria apenas choro, como nos dias de sua mocidade. Restauração, retorno ao primeiro amor, lua de mel renovada. Você percebe o que está acontecendo. O deserto não é apenas onde o povo de Deus sobrevive, é onde o povo de Deus é restaurado, renovado, refinado. Mas aqui está o que torna isso ainda mais poderoso, e isso se conecta diretamente ao modo como essa história termina com o retorno de Cristo. As pessoas que emergem do deserto não serão refugiados quebrados.
Serão santos purificados, prontos para reinar, prontos para o reino. O sofrimento do deserto terá produzido algo glorioso. O deserto separa. Separa o povo de Deus do sistema da besta, da corrupção do mundo, do compromisso que infectou tanto do que se chama cristianismo. No deserto não há lealdades divididas, não há meias medidas, não há tentativa de servir a Deus enquanto ainda se participa dos sistemas do mundo. É apenas Deus e o seu povo, dependentes dele somente, alimentados pela mão dele somente, protegidos pelo poder dele somente, e essa separação é purificadora. Apocalipse 12:17 descreve os que emergem da tribulação. O resto da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Eles guardam os mandamentos de Deus, têm o testemunho de Jesus, a fé deles é pura, a lealdade é indivisa, o amor é comprovado. O deserto não apenas preserva os crentes, ele os aperfeiçoa. Pense nisso. Do ponto de vista do mundo, fugir para o deserto é loucura. Você está deixando cidades com infraestrutura, está abandonando casas confortáveis, está escapando para um terreno sem comodidades modernas, sem cuidados médicos, sem supermercados. Mas, do ponto de vista de Deus, é o oposto. As cidades, com todo o seu conforto, são armadilhas mortais. O sistema, com toda a sua conveniência, é um laço. A provisão do mundo, tão confiável em tempos normais, se torna a marca da condenação eterna. E o deserto, árido, hostil, desconfortável, se torna o único lugar de verdadeira segurança, porque Deus está lá, porque Deus provê lá, porque Deus protege lá. Mateus 10:28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei, antes, aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. A besta só pode matar o corpo. O deserto pode ser duro para o corpo, mas ambos empalidecem em comparação com o que importa eternamente. Aqueles que aceitam a marca preservam seus corpos temporariamente e perdem suas almas eternamente. Aqueles que fogem para o deserto arriscam seus corpos temporariamente e preservam suas almas eternamente. A matemática não é complicada. A escolha deveria ser óbvia, mas aqui está o que torna tudo isso suportável e é a esperança que sustenta tudo o que discutimos. O deserto é temporário, não é para sempre. São 1260 dias, 3 anos e meio, um período definido com um fim definido. E no fim desse período, algo acontece que muda tudo. O rei volta. Eu passei todo este vídeo falando sobre perigo, sobre fuga, sobre sobrevivência, sobre o pior período da história humana, mas não quero terminar aí, porque não é aí que a história termina. E aqui está o que torna tudo o que discutimos digno de ser suportado, a verdade que sustenta tudo. O deserto é temporário, a perseguição é temporária, o sofrimento é temporário, mas o que vem depois é eterno. A história termina com o evento mais glorioso da história do universo, o retorno de Jesus Cristo. Apocalipse 19:11-16. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, fiel e verdadeiro. Aquele que nos disse para fugir para as montanhas está voltando. Aquele que preparou o deserto está voltando. Aquele que dá ao seu povo força para perseverar até à morte está voltando. E quando ele voltar, tudo muda. Apocalipse 16.
e os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Os exércitos do mundo se reunirão, a besta reunirá as suas forças, cada soldado, cada arma, cada recurso será reunido para um confronto final contra Deus, e não será nem de perto uma luta equilibrada. Apocalipse 19, 20, 21. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. A besta lançada no lago de fogo, o falso profeta lançado no lago de fogo. Os exércitos do mundo destruídos pela palavra que sai da boca de Cristo. O sistema que exigia a adoração desmantelado num instante. A marca que parecia tão poderosa, tornada sem significado. Tudo o que o anticristo construiu, tudo o que ele controlou, tudo o que exigiu, desaparece num momento pela mera presença de Jesus Cristo. E aqui está o que acontece com aqueles que fugiram, com aqueles que perseveraram, com aqueles que se recusaram a aceitar a marca e confiaram em Deus no deserto. Apocalipse 20, 4. E vi tronos, e assentaram sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Eles viveram, eles reinaram com Cristo por 1000 anos, mas aqui está o que conecta todas as zonas seguras, e esta é a verdade que torna todo o sofrimento que discutimos digno de ser enfrentado. Cada pessoa que fugiu, cada pessoa que perseverou, cada pessoa que morreu em vez de aceitar a marca, todas acabam no mesmo lugar, reinando com Cristo, vindicadas diante do universo, recompensadas além do que podem imaginar. Os que fugiram para as montanhas, vindicados. Os que se esconderam no deserto, restaurados. Os que morreram em vez de aceitar a marca, ressuscitados. Nenhum deles esquecido, nenhum deles abandonado. Todos eles recompensados muito além de qualquer coisa que tenham sacrificado. O deserto foi temporário. O reinado é eterno. O sofrimento foi breve. A glória é para sempre. E aqui está o que eu preciso que você entenda, a verdade que faz tudo o mais fazer sentido. Jesus nos disse para onde fugir porque Ele nos ama, não para nos assustar, não para nos confundir, não para nos dar quebra-cabeças teológicos para resolver, mas para nos salvar. Ele vê a tribulação chegando. Ele sabe quão terrível ela será.